Amém. Irmãos, por favor, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6. Vamos ler apenas o verso 8. Miqueias, capítulo de número 6, apenas o verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Todos encontraram? Vamos ler. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça e ames a beneficência, ou em algumas versões fala a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Repetindo novamente, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Oremos por mais uma vez. Eterno Senhor Deus, estamos aqui, Senhor. Todos os que estão aqui, os que estão nos lares acompanhando, os que não puderam vir, os que não esforçaram de vir, o Senhor conhece o dia de cada um, meu Pai. Senhor, alguns teve um dia abençoado, alegre, outros podem ter tido um dia tribuloso, angustiante, provados, às vezes tribulados, mas a Tua graça tem sustentado. O Senhor tem fortalecido, e aqui estamos diante do Senhor, não do homem, mas é da presença da Tua excelência, meu Pai. Senhor, aqui a cada um entregou na Tua presença e colocou diante do Senhor todos os problemas e situações, os problemas que ninguém pode resolver no seu Senhor, problemas que ninguém, Senhor, possa agir no impossível no seu Senhor, e cremos que Tu és um Deus do milagre. O Senhor é um Deus que surpreende ainda. O Senhor é um Deus, meu Pai, que cura os enfermos, até aqueles que estão desenganados. O Senhor é um Deus que, ó Pai, tira aquele, quem sabe, que está ao pé da cova, mas o Senhor acrescenta mais anos de vidas. Tu és o Deus que trabalha na vida de todo ser humano, porque o Senhor, meu Pai, já nos conhece antes da fundação deste mundo, e tudo, ó Pai, cremos, acreditamos que o Senhor pode todas as coisas, e aqui até o último minuto que vamos estar aqui reunidos, eu peço a Tua presença, eu peço a orientação do Teu Espírito a falar conosco, que nada possa ser de nós mesmos, mas que tudo provém do alto, pertencente ao Senhor, naquilo que precisamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nenhum cansaço, nada venha tirar nossa atenção e nos impedir do que o Senhor tem a fazer. É o que te pedimos, Pai, e tudo seja para a honra e a glória do Teu eterno nome, em Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Aos irmãos, eu não gosto de dizer essa palavra, mas os internautas, que estão aí nos acompanhando,
Barra, Aragaça, Pontal, sítios, fazenda, outros estados, cidades. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando de uma forma poderosa. Nós lemos aqui sobre um dos profetas por nome Miqueias. Miqueias era de origem pobre, vamos dizer, um profeta do campo. A olhares de muitos, poderia ser um profeta que não tinha prestígio. Mas se nós olharmos a genealogia do profeta Miqueias e a função que Deus deu a ele, era muito árdua, muito espinhosa. O profeta Miqueias, ele profetizava contra os falsos mestres, contra os soberbos e os reis, contra todo tipo de engano. E Miqueias também, ele estava ali, como outros demais, orientando ao povo de Israel. E essa palavra, que é esse versículo que nós lemos do capítulo 6, se vocês puderem deixar suas Bíblias abertas, eu fico grato. E quando forem ler alguma referência, eu vou pedir um irmão que auxilie com o microfone. Essa palavra, se você puder olhar novamente, que eu vou tornar a lê-la, ela diz assim: Ele te declarou, Deus declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Aí vem 3 palavras nesse versículo, nós vamos falar um pouquinho dela. Que essas palavras: senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, ou seja, misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Aí no final de uma pergunta: e andes humildemente com o teu Deus. Eu e você, irmãos, às vezes nós já fizemos uma pergunta a Deus: o que Deus está querendo de mim em meio às circunstâncias, em uns dias como esses presentes que nós estamos passando? E às vezes nós perguntamos e pedimos muito a Deus, e falamos: o que o Senhor Deus quer que eu faça para Ele? Então aqui indagamos a Deus assim, mas tem momentos que parece que nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Por que que tem momentos que nós queremos que Deus faça a nossa vontade? Irmão, tem coisas que acontecem na vida do ser humano, não é para mim nem para você resolver, não é para mim nem para você colocar a mão aonde está a mão de Deus. Se o impossível pertencesse a mim ou a você, nós não tínhamos essa dependência de Deus. Não adiantava nós querer falar com Deus e colocar as coisas perante Deus, se nós pudéssemos resolver o impossível na nossa vida. Porque hoje parece que nós mesmos queremos que Deus faça a nossa vontade, em vez de nós fazer a vontade de Deus. Por que Deus fazer a nossa própria vontade? Imagina, irmão, quando nós dobramos o joelho, ou às vezes nós nem oramos, saímos aí na rua, ou em meio a tantas lutas. Qual é a nossa palavra com Deus? Às vezes eu sei a minha, eu não sei a sua, cada um tem o seu particular com Deus. Mas não tem momentos que nós não dobramos o nosso joelho e já começamos a pedir? Deus me abençoa, Deus resolve o meu problema, Deus faz assim para mim, Deus salva meu filho, salva minha filha, entre providência na vida do meu esposo, na vida da minha esposa.
Deus abre uma porta para mim, me cura, faz isso. Nós não dobramos o joelho, já começamos a pedir com coisa que Deus tem que fazer primeiro a nossa vontade. Parece que Deus tem que fazer primeiro a nossa vontade do que nós fazemos primeiramente a vontade de Deus. E é um dos requisitos que nós que servimos a Deus, tem hora que nós estamos em falhas com o Senhor. Você sabia qual é a primeira oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos? Os irmãos lembram qual foi? Os discípulos viram Jesus falar com Deus. Mas chegou uma hora que eles falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Como é que nós oramos? Ensina-nos. Porque eu acho que os próprios discípulos viram que eles estavam agindo errado. Que eles, quem sabe, estavam orando errado. E eles viram a forma que Jesus orava, falava com Deus. Então ele pediu para que Jesus ensinasse eles a orar. Se eu não me engano, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6. Vamos lá, tirar as dúvidas. Mateus, capítulo de número 6, você que tem Bíblia, abra ela, por favor, para que não ficamos em dúvidas. Capítulo 6, verso 9 a seguir. Os discípulos falaram com Jesus, e Jesus no verso 8, ele diz assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Qual é a primeira parte que Jesus começou a ensinar aos discípulos? A mesma coisa de Jesus falando, né? Quando vocês dobrar o seu joelho, não é primeiramente vocês cobrar a Deus o que vocês querem, não. Primeiramente vocês dobram o seu joelho, falam uma palavra para Deus, exalta Ele. Fala uma palavra de carinho para Deus, glorifica Ele, exalta, adore. Não é primeiramente você dobrar o joelho e começar a pedir a Deus. Eu creio que Jesus estava explicando assim para eles, porque a nossa mania, irmão, de dobrar o joelho e já começar a pedir a Deus, exigir de Deus, com coisa que Deus tem que fazer primeiramente a nossa vontade. Exalta Ele primeiro. Fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Tu és um Deus lindo, você é um Deus maravilhoso. Nunca houve um Deus igual a ti, nunca haverá. Você é um Deus, ó Pai, que eu não tenho palavra para expressar. Às vezes, irmão, veja bem, nós, diante do próprio ser humano, quando a gente está perto de uma autoridade, ou que seja, tem muita gente que é melancólico, começa aquela melação, aquela babação, começa a elogiar, colocar a pessoa lá nas alturas, tratar bem como se fosse um rei. Não é assim que mundo chega diante de alguém de posição? É a palavra tradicional, é uma puxação de saco, não é assim? E por que Deus, irmão, que está acima de todas as coisas, nós já chega, e às vezes nós faz até chantagem com Deus, né? Não aguento mais, Deus. Mas vai nem falar assim: eu não aguento mais, Deus, o negócio está difícil, vou deixar de mão, nada muda, nada acontece. Mas será que nós já dobramos nosso joelho? Porque a palavra de Deus diz, Tiago diz assim, ó: oraste, pediste a Deus e não recebeste, é porque pediste mal. Não soubemos pedir a Deus. Mas já começou a pressionar a Deus. Chega num local, você quer alguma coisa, começa a pressionar a pessoa.
naquilo que você está pensando em receber dela, ou quem sabe você está numa expectativa de acontecer alguma coisa com você através daquela, chega pressionando ela para ver se ela logo não vai te dar uma indireta, ou tentar sair de você, ou tentar te tirar da presença dele. Não é assim? Negócio que muitos chegam já bajulando aquelas coisas para ver se ganha alguma coisa. Assim é Deus, irmão. Jesus ensinou os discípulos assim. Aí falou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí chegamos onde nós queríamos. Porque tem hora que nós queremos que Deus faça a nossa vontade do que nós mesmos fazer a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, dobra o joelho. O Senhor conhece as minhas fraquezas. Depois que você exaltou a Deus, dê uma palavra de carinho para Ele. Deus, eu te amo. Jesus, eu adoro o Senhor. Espírito Santo é bem-vindo na minha vida. Aí depois você fala: seja feita a sua vontade. Aí você fala: Deus, tu me conhece. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem a tua ajuda eu não chego em lugar nenhum. Se o Senhor não puder estender as mãos para mim, o que será de mim, Senhor? Não é assim? Você vai falar para Deus porque você mesmo está se reconhecendo como você está na presença dEle. Aí Deus vai se compadecer, porque nós estamos chegando diante da realeza de Deus, da forma que nós devemos chegar. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor não quer abrir a porta hoje, seja feita a sua vontade. Só pode abrir amanhã, pode abrir depois, mas eu sei que o Senhor tem coisa melhor para mim, então faça a sua vontade, Senhor. Somente aí que vem: me dê graça para que eu supere as tribulações, as dificuldades, as lutas, os problemas, as enfermidades, as situações na família. Me dê graça, Senhor, mas faça a sua vontade. Viu? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí vem o momento da providência de Deus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí é a área mais difícil na vida do ser humano, irmão. É essa área que nós vamos entrar na mensagem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus acrescentou essa passagem aqui na oração do Pai Nosso, porque Ele quis despertar no ser humano, nos discípulos, porque para chegar diante de Deus, o altar tem que estar de uma forma, a vida nossa tem que estar de um jeito, e é viver da misericórdia. Eu não vou usar a palavra benevolência como está escrito aqui na versão, mas na sua versão está escrito aí misericórdia, né? Aí aonde nós temos que usar a misericórdia, irmão. Amém? Vamos na primeira parte de Miqueias. Continue com a sua Bíblia aberta, por favor. Primeiro ponto, como diz, que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. 3 conselhos de Miqueias, da parte de Deus, para nós colocarmos em práticas no nosso dia a dia, até a vinda de Cristo. Sabe qual é os 3 conselhos? Primeira parte: praticar a justiça. Irmão, praticar a justiça é exercitar na luta pelo bem do próximo. Justiça não quer dizer aquela justiça que quando acontece alguma coisa com a gente, alguém te injuriou, alguém te ofendeu, alguém te pisou, alguém te magoou, você pensa que a justiça é aquela de vingar daquilo que a pessoa fez contigo. E tem muitos que falam: eu vou orar para Deus fazer algo para você, um dia eu me vingo. Isso aí, irmão, não é justiça. Isso aí
chama-se sinal de pessoas que não têm misericórdia, ou seja, que não têm um amor, não sabe perdoar. A pessoa que é rancorista, né? Que é a pessoa que guarda rancores. Mas sabe qual é o tema desse ensino de hoje? A obediência a Deus. A obediência a Deus não é nós ir à igreja quando tem culto. A obediência a Deus não é nós fazer os nossos deveres de lideranças de departamentos, lideranças de igreja, de ser obreiro, de ser pastor, né? De ser algum líder, de vir aos cultos, de evangelizar. Isso aí, irmão, não é a obediência. Isso aí é um dever e uma obrigação nossa de estar disponível fazer a obra do Senhor, seja sendo líder ou não sendo. Se você tem um chamado de Deus, pode ter certeza que isso é uma arma que Deus te deu, um revestimento para nós fazer a obra do Senhor, evangelismo, ensinamento, e assim vai indo. Mas esses 3 requisitos chamam-se obediência a Deus. Qual é a primeira obediência? Praticar justiça. Nós temos que praticar justiça. A justiça não é vingança, não é vingar uma injúria de ao próximo contra a nossa pessoa, não. É praticar a justiça. Será que nós já praticamos a justiça com o nosso próximo? Estender as mãos, ajudá-lo, orar, aconselhar. Como Jesus diz, cuidar das viúvas e dos órfãos. É praticar a justiça. Vamos ver, abre a sua Bíblia aí, se o irmão que for ler, o irmão puder auxiliar com o microfone, por favor. Tiago, capítulo de número 4, verso 17. A justiça, irmão, nós temos que exercitar ela. É como está pedindo aí nessa leitura, como Tiago nos ensina. Tiago capítulo 4, verso 17. Se quiser pôr mais um pouquinho do grave aqui. Verso 17. E outro, abra em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso 6. Tiago 4,17, por favor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Vendo aí, irmão, uma das obediências que nós devemos ter com Deus. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já comete pecado. A coisa é séria, irmão. Nós servir a Deus, as coisas é sérias, obediência. No meio das congregações, se o Senhor Jesus passar uma peneira no meio das congregações, Ele vai encontrar pessoas de todas as espécies, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, pensamentos cheio de pensamentos mecanizando, maquinando mal, pessoas que não têm, não se sente bem próximo, ficar perto do próximo, pessoas com ódio, aquelas pessoas que, em vez de resguardar mais as coisas espirituais, se resguarda das coisas que vem de Deus. Aí fica falando, se fulano mudar, que Deus faça justiça por mim. Negativo, irmão. Deus não vai fazer justiça para aquele que está com o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ira, revoltado. Não, Deus não faz justiça não. A justiça de Deus não é assim. Jesus, Ele é o justificador, juiz, justificador e justo. Mas esse tipo de justiça Ele não faz para a vida do ser humano.
E esses tipos de coisas, irmão, tem pessoas que pensam que não é nada. Isso aí, ó, atrapalha receber bênção, atrapalha as portas se abrirem, atrapalha o Espírito Santo de Deus agir na vida, atrapalha Deus entrar em providência no lar. E se não tomar cuidado, vai ser um atrapalho para a salvação. Isso aí é muito perigoso. Se aquele que sabe que tem que fazer o bem ao teu próximo e não faz, já cometeu o que, irmão? O pecado. Você sabia que a acepção é pecado? Está na Bíblia também, está em Tiago aí. Aquele que faz acepção já está cometendo pecado. Outro aí achou Romanos capítulo, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 ao 6. Você sabia que nós falamos tanto de amor, mas sabia que o amor fica oculto dentro da gente, a gente não coloca em prática esse amor? Às vezes o amor fica oculto e nós mesmos não conseguimos colocar em prática. Tem aquele que tem o dom do amor, o dom da caridade, como algumas versões vai falar caridade, que é o amor, né? Tem uns que tem o dom, irmão. Pessoas que não guardam rancor, gostam de ajudar, fazer o bem. Mas a igreja não. Nós que conhecemos a verdade, nós falamos tanto de amor, mas tem momentos que o amor ele está para os cantos e não está em nós para colocar ele em prática, não. É isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. Corinto falava tanto em Deus, mas tinha discórdia. Corinto falava tantos dons espirituais, mas também havia confusão. Corinto falava tanto da obra de Deus, mas não tinha união. Corinto falava tanto em ajudar os profetas, os pastores, mas eles usavam de hipocrisia. E Paulo, olhando essa situação, ele começou a pregoar aos coríntios e despertar no povo: deixa o ódio de lado, deixa a hipocrisia de lado, que é o fingimento, deixa a inveja de lado, deixa a desunião de lado, deixa tudo isso, mas coloca Deus, mas acrescenta no coração de vocês a palavra caridade, ou seja, amor. Alguém possa ler para nós, por favor, 1 Coríntios capítulo de número 13, do verso 1 até o verso 6. Meu Deus, olha. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal, que soa como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todo o mistério e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento do pobre, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E a caridade é sofredora, benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Deus abençoe. Está vendo, irmãos? Paulo disse que adianta eu fazer todas estas coisas. Estava ensinando o povo. Isso aí é a justiça, irmão. A justiça que Deus quer que nós obedecemos é praticar a justiça. Miqueias, ele foi despertado por Deus, porque o povo estava numa situação. Os capítulos anteriores vai falar, profetizar sobre o Messias. Em outro ele vai falar sobre
O acomodismo, como está no capítulo 2, que tem um versículo que fala assim, ó, levantai-vos e andai-vos, porque aqui não será o vosso descanso. E neste capítulo aqui, Miqueias está se referindo ao castigo de Deus, à justiça de Deus, porque tem muitos que falam assim, não, Deus é amor, Deus não mata. Não, Deus ele não é assim como muitos pregam, que Deus é isso e aquilo. Deus é Deus da justiça, irmão. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Então Paulo olhando para a igreja de Corinto, vendo aquele povo fazendo aquelas acepção, o povo fazendo caso de ajudar a obra, o povo fazendo confusão sobre os dons espirituais, o povo ali naquela desunião, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de João, aquele descontentamento do povo. E Paulo, espera aí, eu tenho que revelar para vocês alguma coisa que está faltando. Vocês podem ser umas pessoas, pensam que estão sendo parcial, mas vocês estão sendo imparcial. Imparcial é a pessoa que não une, irmão, que não se ajunta, ou seja, parcial. Pessoas que não é unânime, não falam a mesma língua, não se une. O que não faz atrapalha quem quer fazer. E o que faz está pronto para criticar, colocar defeito. E Paulo ele começou a falar sobre a justiça. Tem que praticar no povo. Se alguém errou, diz, irmão, vamos tentar de novo. É tentando acertar que nós erramos, mas vamos conseguir. A porta vai abrir. É praticar a justiça. E Paulo falou, olha, vocês podem fazer todas as coisas que eu estou vendo vocês fazerem aqui, mas está faltando aí uma coisa. Chama-se a caridade, ou seja, chama-se o amor no meio. É uma das coisas que nós devemos obedecer, é praticar a justiça. Não quero dizer que aqui não está tendo amor, mas é um dos requisitos que Deus falou para Miqueias, fala para meu povo. Meu povo é muito inteligente, Israel é. Meu povo é muito inteligente, mas tem uma coisa que está faltando, é eles me obedecerem. Mas como? Eu vou dar 3 receitas para eles. Pratique a justiça. E a outra, ame a misericórdia. E a última, ande em humildade com Deus. Vamos lá, mais um último requisito da justiça. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 12, o verso 9 e o verso 10. Aí pula para o 13 e o 15. Irmão, o amor na vida do ser humano, ele não tem que ser um amor fingido, não. O amor fingido chama-se amor interesseiro, amor hipócrita. Que quando alguém está com amor fingido, pode ter certeza que está tendo interesse. Quando tem alguém que tem um amor fingido, pode ter certeza que ele é invejoso de você. É invejoso do que você tem, do que você é. É o amor fingido. Isso aí faz parte da justiça. Outro já deixa sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, verso 33. Quem achou Romanos 12, lê o verso 9, o verso 10 e pula para o 13 e o 15. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Qual que é o próximo? O 13 e o 15.
Verso 13 e 15. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Glória a Deus. Viu aí, irmão? Comunicai com os santos a vossa necessidade. Hoje é o que mais vemos, é uma falha nisso aí, não é? Abençoai os que vos maltratam, né? E chorai com os que choram, e alegrai com os que se alegram. É uma das justiças que tem que ter no meio do povo de Deus. Pratique a justiça. Será que nós choramos com os que choram? Se alegra com os que se alegram? Será que nós oramos, irmão? Abençoa os que nos aborrecem? Isso aí é que nem está na oração do Pai Nosso, que Jesus falou assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, ou seja, nossas ofensas, assim como nós. É difícil, hein? Perdoar os nossos devedores. Será que é fácil eu perdoar o meu devedor, irmão? Pisa no meu calo não, que senão eu sou crente, mas a minha mão não. Cuidado que senão, isso aí, irmão, é um instinto do ser humano. Aí eu não vou com a cara de Maria, eu não vou com o jeito de ciclano. Aí tem uns que usam essa palavra assim, meu espírito, né? Eu posso dizer, o meu espírito não dá com dela, ou não dá com dele. Será que nós podemos fazer como está escrito na oração do Pai Nosso, que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele viu que no ser humano tinha essa dificuldade. E eu quero que vocês orem. Orou até bem, foi até bem nessa parte, mas na hora que chegou nessa parte aí, os discípulos engasgaram. Perdoar. Aí nós lembramos que Pedro chegou em Jesus e falou: mestre, quantas vezes nós temos que perdoar os nossos inimigos, hein? Aí Jesus já foi lá na multiplicação. Os irmãos sabem qual foi, irmão? Eu não lembro. Vocês lembram? Foi quantas vezes que Jesus respondeu? 70 vezes 7, irmão. Pedro, acho que ele tentou fazer a matemática, analisou. Creio que ele falou: tem jeito não, tem que perdoar mesmo. É praticar a justiça. É essa aí que é a justiça que Deus quer que nós praticamos. Não é aquela justiça de vingança não, irmão. Por isso que Jesus falou: dei lugar à ira. Dar lugar à ira não é eu abraçar ela não, irmão. Se ela veio, eu dou lugar para ela passar batido, não é para ficar em mim não. Ireis, mas não pequei. Todos nós iramos, mas ele falou: mas não pequei. Isso quer dizer diretamente: vigia, cuidado. Cuidado com seus impulsos. Cuidado com a sua natureza. Cuidado com o que você vai responder ou vai falar. Cuidado. Vigia. Pode irar, mas não peques. Cuidado para você não tocar no próximo. Dá para você não falar de ninguém. É a prática da justiça que o Senhor falou: eu quero que o meu povo pratique essa justiça. Que o amor não seja fingido. Que ame o próximo. Comunicai as vossas necessidades com os santos. Tem gente que tem uma mania, irmão, de tá passando um problema aqui, ele senta com uma pessoa que não tem nada a ver, vai lá e fala da vida dele, ele se abre assim como se fosse um livro aberto, e aquela pessoa que não tem nada de Deus, de repente não sabe que é uma manchete, de repente ele está lá, não fala nenhum, vai em outro, fala em outro, pensar que não, a vida da pessoa já se torna mesmo como um livro aberto. A cidade toda está sabendo do problema dele ou do problema dela, porque não tem pudor de não vigiar quando vai abrir a boca e lançar os problemas.
Então nós devemos praticar a justiça. Alguém achou aí para nós, por favor? Romanos 3, 22, 24, 25. Romanos capítulo 3, do 22 ao 26. Outro já abre Romanos capítulo 4, verso 25. É Mateus 6, 33, os irmãos sabem de cor, né? Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é assim? Qual é a justiça de Deus para conosco? A primeira justiça de Deus para conosco está lá em João. Agora me fugiu, que é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu quem? Essa aí já foi a manifestação da justiça de Deus para conosco. Por isso que o Senhor Jesus já fala: buscai primeiro o reino de Deus. Não murmura primeiro, não reclama primeiro, não blasfema primeiro, não injúria primeiro, não fala da vida de ninguém primeiro, não tenta vingar de ninguém primeiro, mas primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, portas se abrirão, doenças sairão, filhos, esposo, esposa, família serão salvos, transformados, renovados. Deus irá fazer coisas grandes, aí cumpre, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que é o Mateus 6,33, Romanos 3, 22 a 26 e Romanos 4 a 25, para nós ir para a outra parte. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, verso 22 ao 26. Isto é a justiça de Deus pela fé. Preste atenção. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos a quem crê, porque não há diferença, porque todos pecam, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para proposição pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que nele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Está vendo, irmão? Justo, Deus abençoe, irmão. Justo e justificado para aquele que tem fé em que... Vocês veem quantas vezes falou justiça de Deus? Para completar, em Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Viu? Justiça de Deus. Jesus é quem? Justo, reto, e é o que nos justifica pela sua justiça. E a justiça de Deus foi essa aí, ó. Do próprio Filho vir nesta terra passar o que passou. Manifestou a justiça de Deus para com as nossas vidas, para que eu e você hoje estarmos aqui. Irmãos, se nós olharmos, não era para estar alguns aqui hoje em vida, não. Eu sou um dos tais. Mas Jesus, ele gosta daquilo que não presta mesmo. Como diz Paulo, né? Que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as que não são, e as mínimas coisas, para confundir as grandes. Eu estava lá jogado. Ah, não presta. Não tem jeito. Isso aí é, alguns até falam, isso é só Jesus, e foi só Jesus mesmo.
Mas chegou um ponto que o Senhor Jesus, ele deixa um anzol no nosso queixo. Ele vai dando linha. Você não vem por amor, você vai voltar um dia pela dor, não é assim? Você vai indo, nariz empinado, todo querendo ser o tal, né? Aí aqui Jesus, pai, vou fazer a justiça. Qual foi a justiça que Deus fez? A justiça que Deus fez foi de atender um dia uma oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de uma família, a oração da igreja. Aí Deus manifestou a justiça e falou: ó, agora tu vem pelo dor. Pá, pega o negão aqui, meu irmão, e traz na presença dele. Faz pelos processos que passou, porque tem muitos que olham o dia de hoje, mas para chegar aqui teve muito processo no barro, irmão. É assim que Deus faz, é a justiça de Deus. Sabe por quê? Alguém um dia plantou oração, te cobriu de oração, me cobriu de oração, e Deus falou assim: eu tenho uma promessa. Eu sou fiel com a minha serva, eu sou fiel com o meu servo, eu sou fiel com a minha igreja. Eles estão clamando por mim, por ela ou por ele, mas eu vou manifestar a minha justiça. Eu vou agir agora. É aonde Deus me trouxe, te trouxe, eu trouxe muitos aqui para a presença dele. Por quê? Porque ele foi justo da oração de alguém. E nós estamos aqui hoje glorificando a Deus. Irmão, vem vento, vem lutas, vem tempestade, mas na hora que nós queremos escapar, é aí onde cumpre a palavra de Deus no livro de Isaías 42, 40, 53, que ele diz: de você eu não abro mão. O Senhor nos pegou com a mão, ele não abre mão não, irmão, mesmo que nós tenta sair, mas ele não abre mão. Vamos para outro requisito: ame a misericórdia. Falamos de justiça, agora vamos falar da misericórdia. Além de praticar a justiça, precisamos também amar a misericórdia, para não sermos exagerados em nossa justiça. Porque tem hora que nós queremos agir demasiadamente, né? Fazer as coisas demasiadamente, fazer justiça daqui a pouco fala em mistério, né, irmão? Misericórdia, demasiadamente. É bom que desperta uns do sono, né? Ame a misericórdia. Não sejamos demasiados. Abre em Eclesiastes capítulo 7, verso 16. Outro em Lucas capítulo 7, verso 41. Esse aqui é muito longo. Quem achar Eclesiastes capítulo 7, verso 16. Outro em Lucas 7, só apenas o verso 41. Isso aí é as atitudes, irmão, quando nós queremos praticar a justiça demasiadamente, vamos dizer, exagerado, né? Eclesiastes 7,16. Eu quero já andar aqui, que a hora já está indo embora. Misericórdia. Pega o microfone aí, por favor. Porque tem uns irmãos que querem ouvir lá, né? Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Tem gente que quer ser sabido demais, né? Tem gente que quer ser tudo. Tem gente que nunca é errado. Tem gente que nunca erra. Tem gente que nunca tem defeito. Diz o outro, é o pam, é o santo, é a santona. A Bíblia diz que aquele que não peca já é mentiroso. Porque já está pecando. Porque todo santo dia nós pecamos. Erramos. Falhamos diante de Deus. Se nós murmuramos, já pecamos. Se reclamamos, já pecamos. Se mentimos, já pecamos. Se usamos de engano com alguém, já pecamos.
Todos os santos dias nós pecamos, irmão. Tem uns que falam, não, eu tive que fazer uma mentirinha básica. Eu tive que agir, cometer um pecadinho. Não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Tem pessoas que querem exagerar em tudo, irmão. Não é assim não. Porque eu sou o tal, eu tenho a posição tal, eu ajo tal, eu faço isso e sou isso, eu sou destacado nisso e tal, e tem uns que tem um anelzão no dedo. Já pega até o microfone assim. Não sei se é nessa mão. Sou bacharel teológico, não sei o que, doutor das tantas. E começa, irmão, a se exaltar. A palavra é demasiadamente, não é verdade? Quase você falou em inglês também aí. Não é assim? Irmãos, a cada dia nós temos que descer. Quem tem que se destacar é Jesus. É o Senhor na nossa vida. Por isso que Salomão em Eclesiastes ele já falou isso aí. Se destrói a si mesmo. Quantas pessoas estão se destruindo a si mesmo? Destruindo a si mesmo como? Seu caráter, a sua postura, a sua pessoa. Tem pessoas se queimando, irmão. Acha que está agindo certo, está agindo erroneamente. Acha que está falando corretamente, mas está falando errado. E as palavras estão colocando ele a cada dia no precipício, no buraco, se envergonhando a si mesmo. Porque está se destruindo a si mesmo, está manchando o seu caráter. Viu? Como diz Salomão, nessa palavra que foi lida. Salomão, ele próprio se reconheceu. Bem, quando ele dizer, Deus me deu uma oportunidade, eu fui um rei tão rico. Eu fui um rei sábio, a oportunidade que Deus me deu. Deus me permitiu várias concubinas, uma esposa e concubinas, me deu toda a riqueza, me deu todo o respeito aqui, a toda a província. Eu sou um rei respeitado. Mas eu agi demasiadamente, eu mesmo me destruí. O meu caráter, o meu respeito, a minha posição, a minha postura, eu a próprio destruí. Salomão reconheceu, irmão. Se eu não tiver cuidado, ninguém tomar cuidado, vai destruir a sua própria reputação. Vamos lá nas misericórdias. Lá em Lucas capítulo 7, verso 45, verso 40 e 41, vamos ler. Nas misericórdias, irmão, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Se eu não me engano, isso aí é a passagem do bom samaritano, não? Não, do bom samaritano é do devedor, parece. Se alguém achar e possa ler, por favor. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vocês viram essa passagem, irmão? Não é daquela mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, as lágrimas, com os cabelos, não é? Jesus se colocou no lugar daquela mulher. Aquela mulher chegou lá numa situação que os outros lá nem deu moral para ela. Já olhou para ela o quê? Pecadora, ela é prostituta, ela é isso. Se ele soubesse quem é essa mulher, porque já começou a olhar para os defeitos dela. Já começou a manifestar quem ela era. Mas não se condoeram com a situação daquela mulher como Jesus. E o que que Jesus fez? Olha, esta mulher, ela vai ser bem-aventurada, porque ela vai ser lembrada de tudo que ela tem feito aqui. Ela vai ser lembrada. Lembrada como? Está na Bíblia, não está? Nós não lemos a passagem dela, porque o que Jesus falou cumpriu. Ela está sendo lembrada, porque Jesus se tomou a dor daquela mulher, perdoou os pecados daquela mulher. Parece que ele enfiou a mão no sentido espiritual lá no peito dela, assim, ó, arrancou aquela angústia, arrancou aquela dor, cicatrizou, tirou todo o mal, e o Senhor depositou paz, gozo,
fé, esperança naquela mulher novamente. E ela saiu de lá não como da forma que ela entrou, ela saiu mudada. É assim aqui dentro, irmão. Aqui dentro quem faz milagre não é pregador de fora. Aqui dentro quem faz milagre não é eu, não é ninguém. Não adianta ninguém que comprar briga de ninguém. Não adianta ninguém que tentar, irmão, querer resolver situação de ninguém. Entrou aqui dentro, vamos desmanchar na presença de Deus. Porque se nós entrarmos aqui de um jeito, de forma alguma o Senhor não vai nos dispensar daqui vazio. Ele não lança ninguém fora da presença dele, se ele não abençoar primeiro. Ninguém sai vazio, irmão. Só sai o desinteressado que entra para poder observar como é que anda a carruagem do culto. Mas quem entra aqui como aquela mulher, entrou na presença de Jesus, se prostrou, chorou nos pés do Senhor, enxugou as lágrimas com os cabelos. Jesus fez uma providência na vida dela. Assim é muitos que entram aqui dentro na presença de Deus, como diz Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Guarda o pé da porta para fora, deixa todos os problemas, tudo lá. Entra aqui dentro e se desmancha na presença de Deus. Vê, irmãos? Mateus 5:7, por favor, quem achou aí? E outro, Lucas 10:30. Mateus 5:7, se eu não me engano, 5:7, parece que é as misericórdias, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, os misericordiosos, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, se os irmãos que puder ler com o microfone. E outro já acha em Lucas 10:30. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eita glória, tá vendo? Bem-aventurado quer dizer, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma exigência de Deus, misericórdia. É que nós temos que ter na nossa vida tal misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão, como é que é? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só alcança misericórdia quem é misericordioso. Planta misericórdia que você vai alcançar misericórdia. Lucas 10:30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, se retiraram, deixando o meio morto. Aí fala do bom samaritano, né, irmãos? Você vê, olha como é que Jesus ele usa tanta estratégia no meio do povo, hein? Jesus sabia que samaritano se batia com judeu, não é assim? Aí Jesus contou uma parábola. Vou contar uma parábola aqui para vocês, uma historinha. Igual Natan fez aquela parábola para Davi, não é verdade? Aí Jesus fez uma parábola para o povo ali. E quem ele usou que foi espancado pelos salteadores? Um judeu. E quem ele usou para poder socorrer o judeu? Um samaritano. Olha as táticas de Jesus, irmão. Jesus, eu te falar, viu? Por quê? É melhor quando ele dizer, vocês têm que acabar com essa guerra feia de samaritano com judeu. Com isso. Isso aí não provém, vocês têm que ter misericórdia. É melhor quando ele dizer, você lembra lá no Sermão da Montanha, quando eu falei lá, bem alto, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, para você alcançar misericórdia, planta misericórdia. Seja misericordioso. O judeu é o teu inimigo, mas o samaritano vai lá e socorre ele. Ou vice-versa, se o samaritano está ali, o judeu vai lá e socorre ele. Jesus usou essa tese aí para poder acabar com essa intriga, tirar essa discórdia, esse descontentamento, essa contenda.
Povo de Deus não pode ter contenda, não pode ter discórdia, não pode ter divisão. Não pode ter isso no meio do povo de Deus, irmão. Tem que haver misericórdia. Errou, vamos orar para que Deus restitui. Pecou, vamos orar para que Deus também restitui. Vamos fazer, mas não podemos lançar pedra. Jesus ensinou nessa parábola: planta a misericórdia, para que colha também a misericórdia. É a mesma coisa do Senhor Jesus dizer assim: cuidado, se o teu irmão cair, vigia. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Porque é a mesma coisa de Deus dizer assim: ninguém é melhor do que ninguém. E tem muitos que usam essa tese: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tem muitos que vão usando: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas vai chegar um dia que o cair é do homem, irmão, mas não vai ter tempo para que Deus levante. Por isso que Paulo diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Vamos usar misericórdia. A igreja de Deus tem que ter essa obediência. Primeira, pratique a justiça. Segundo, ame a misericórdia. Ou ame a benevolência. Fala, né, em algumas. Por isso que Jesus foi tão sábio. Eu vou colocar um samaritano para socorrer o judeu, porque sabemos que ambos não se entendem, não se misturam. Assim como foi aquela mulher lá na onde foi pegar água lá na bica, na cisterna. Jesus olhou para os discípulos, sabendo que se os discípulos estivessem ali, eles impediam de Jesus conversar com ela. Falou: eu estou com fome, vai lá, Pedro, comprar um alimento. Ele não falou Pedro, ele falou: vão lá e compra o alimento e me traz. Todos obedeceram a Jesus e foi. Aí vem aquela mulher no horário mais cedo pegar água lá na fonte. Jesus: dá-me água de beber, dá-me água para beber. Jesus pediu, irmão, para aquela mulher dar água para que ele beba. E ela olhou e falou: sei que tu és um judeu e sabe que judeus não conversam com samaritanos, né? Jesus só falou assim: se tu soubesse quem fala contigo, e da água que eu tenho para te oferecer, de forma nenhuma tu terás mais sede. Aí, em vez dela falar a você, o que é que ela falou? Então o Senhor é um profeta. Está vendo como é que Jesus faz as coisas? Primeiramente ele pediu água para beber. O que quer dizer? Jesus, ele quer que nós oferecemos algo para ele. O que nós temos para oferecer para Jesus? Nós estávamos com aquela mulher samaritana, pecadores, andando sem direção. Mas um dia o Senhor nos permitiu ir à fonte. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos 46 que existe um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Um dia o Senhor nos permitiu chegar sobre esta fonte que é este rio. E este rio que jorra é o Espírito Santo de Deus. Um dia o Senhor nos permitiu beber dessa água. E ele também pergunta: dai-me de beber, não pede água. É mesmo quando ele diz: agora, o que você tem a oferecer para mim? Aquela mulher, ela pediu água, ele pediu água. E para nós aqui hoje, o que nós temos para oferecer para Jesus? Só reclamação? Só problema? Só desgosto? Fazer chantagem que vai sair, vai fugir, não vai ser mais crente? Reclamando das coisas que está acontecendo no meio da família, na vida social? Não. Jesus está falando assim: oferece para mim agora. O que você tem para me oferecer? Fala para ele: Senhor, eu ofereço ao Senhor minha adoração, a minha confiança. Eu creio no Senhor, eu tenho uma esperança convicta. Mas o Senhor sabe e conhece a minha dor, sabe o que é que eu estou precisando, sabe que eu necessito. Eu ofereço a minha adoração, mas olha para a minha necessidade agora. Aquela mulher, quando ele viu que Jesus falou aquela palavra para ela, e ela fala: eu vejo que tu és um profeta, e eu quero dessa água que tu me diz que se me der, de forma alguma eu terei mais sede.
Ansiedade da alma que tem sede em Jesus. Ansiedade de um homem, de uma mulher que tem sede da justiça de Deus. A justiça de Deus é resolver o teu problema, é abrir uma porta, é restituir aquilo que você precisa. Tarabasse. Orou. Tu tem falado que o teu problema está difícil. Tu tem falado que não está suportando mais o que você está passando. Tu tem falado até quando, Jesus? Eu não posso. Mas Jesus tem dessa água para você hoje. Bebe desta água, que é a água da justiça. E quando aquela mulher bebeu a água, deu a água para Jesus. E ela falou, e ele falou: vai, chama teu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E ele disse: tu disseste bem, que tu não tem marido, nem esse que você vive, nem os demais que você já passaram. Ela de repente já foi liberta. O que ela sentiu? Eu quero seguir o Senhor. Eu quero anunciar à província que o Senhor é um dos profetas enviado. Porque bebeu da água, irmão, veio a transformação. Por causa da justiça de Deus. Vamos falar para encerrar aqui, misericórdia. Oh, glória. As misericórdias do Senhor. Abre Lamentações capítulo verso 22, Lamentações 3, verso 22. Outro abra em Lucas, capítulo 1, verso 50. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Vai pensar porque nós é forte, é bom, é isso? Nós estamos aqui é por causa das misericórdias de Deus. Se nós olharmos para a situação da humanidade, olhar para a situação como é que está o mundo, Deus já era para ter destruído tudo, Deus já era para acabar com tudo, mas as misericórdias dele manifestam em geração em geração. Lamentações capítulo 3, verso 22, Lucas 1, 50. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tem não, irmão. Porque eu e você, nós estamos aqui. Esse ser humano na terra, estão nessa terra ainda, é por causa das misericórdias de Deus. Lucas 1, 50. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem, sobre os que o temem. Aleluia. Está vendo aí? Isso aí foi a oração, cântico de Maria, quando foi visitar Isabel. O cântico de Maria quando foi visitar Isabel. Ela viu a criança mexer no ventre e ela começou a cantar, adorar a Deus, e ela falou essa palavra: sua misericórdia dura de geração a geração. A outra parte encerrando: ande em humildade com Deus. Deus humilha, mas também exalta, irmão. Ah, mas Deus humilha não. Tem gente que fala: Deus não humilha não. Deus permite nós ser humilhados. Viu? Vamos tirar dúvida se Deus não humilha? Lucas 14, 11. E outro abre em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e verso 2 ao 3. Sabe por que Deus permite nós ser humilhados? Para ver a intenção do meu, do seu, do nosso coração com Ele. Se realmente nós queremos ter um propósito convicto com Deus. Por isso que Deus permite muitas coisas na nossa vida, irmão. Humilhação,
tanta coisa, a porta fechada, pessoas fazendo caso, você vivendo na solidão. Tem hora que você está passando uma luta, uma dificuldade, não entende por que você está passando isso. Pastor me abandonou, irmãos me abandonou, a igreja me abandonou. Na hora que eu mais preciso, ninguém veio aqui orar por mim, ninguém veio fazer campanha aqui por mim, ninguém olhou por mim. Na hora que eu mais preciso, me abandona, fecha as portas, vira as costas para mim, ninguém está nem aí para mim. Cadê o povo? Fala de amor, mas não tem amor. Cadê esse povo? Fala de união, não tem união. Aí, irmão, que é o problema de muitos falar assim, porque não está entendendo o agir de Deus na vida. Porque tem momentos, diácono Hélio, que Deus nos humilha, leva nós lá no deserto da solidão, para ver qual é a intenção do teu coração, para ver qual é o propósito do teu coração com Ele. Ele faz isso para ver se você tem propósito comigo mesmo, ver se você é fiel comigo mesmo, ver se você vai permanecer me servindo mesmo. Não vou permitir ninguém visitar, eu não vou permitir ninguém falar contigo, eu não vou permitir ninguém na tua casa orar, eu não vou permitir. Deus faz isso para ver qual é a intenção do nosso coração. E não adianta nós colocar culpa em ninguém. Isso aí é a falha humana, né, irmão? Culpa A, culpa B. Não foi lá na minha casa orar, não foi falar comigo, não fez isso, não. Tá? Nós vamos tirar a dúvida agora. Lucas 14, 11. O outro já deixa aí, Deuteronômio 8, 2, 3, irmão. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8, 3. Deixa marcadinho que a irmã lendo aí, você já vai ler também ele. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está vendo aí, irmão? O próprio Jesus falando, irmão, devemos andar com humildade com Deus. Humildade, irmão, não é usar uma roupa rasgada, andar de mau jeito, chinela havaiana, pessoa assim calada, maltrapilha, o que seja. Isso aí não é humildade não, irmão, isso não representa humildade não. Andar com humildade na presença de Deus é muito diferente do que eu me vestir de qualquer jeito, andar assim de qualquer jeito, simplesinho. Isso é simplicidade, mas não é humildade. A humildade não se vê, a humildade se pratica. Viu? Vamos ver o que Deus fala em Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, e tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E aí, mano, Deus leva para o deserto. Você ia ler alguma coisa aí? Ia ler alguma coisa? Com alguma referência? Microfone aí. Ô irmão, tenha paciência aí. Amém? Então diz assim o Senhor, o Salvador adverte que aquele que se exalta nesta vida será humilhado no futuro reinos dos céus. Amém. Você vê como que Deus faz. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida, irmão. Não adianta não reclamar e culpar ninguém não. É permissão de Deus. Olha o que Deus falou ali. Deus te humilhou só para ver a intenção do teu coração, se verdadeiramente tu irias guardar os mandamentos e servir a Ele. Hoje tem hora que Deus permite umas coisas. A primeira coisa que a pessoa fala é sair da presença de Deus, é desistir. Porque tem coisas que Deus permite na nossa vida. Deus humilha, irmão. As portas fechou,
ninguém foi te ver. Irmão, se isso aconteceu, irmão, peça perdão a Deus. Se você chegou a falar isso, se você culpou alguém, você falou mal da igreja, falou mal do irmão, falou mal das irmãs, falou mal de pastor, falou mal dos obreiros, porque Deus permitiu você lá no deserto para te humilhar. Não permitiu ninguém visitar, não permitiu ninguém ir na tua casa orar, não permitiu ninguém te ouvir. Sabe, você falou, não, na hora que eu mais precisei me abandonaram. Peça perdão a Deus, não precisa pedir perdão à igreja não. Porque o propósito de Deus foi esse, para ver qual é a tua intenção na presença dEle, para ver se realmente eu e você estamos preparados para receber a bênção tal que nós almejamos. Além de vir a bênção que nós almejamos, ainda vem um pacote, irmão. Não vou dizer que é de promoção, ainda vem um pacote de brinde, de coisas para nos surpreender, porque Deus é Deus de coisas grandes. Andar com humildade na presença de Deus. Alguém pode abrir em Filipenses capítulo 2. Olha que o próprio Jesus se humilhou, irmão. Filipenses capítulo 2, verso 8, 9, 10 e 11. E a última referência já deixa aberto aí em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Eu quero concluir para não ficar nada pendurado. Filipenses capítulo 2, verso 8, 9, 10 e 11. E outro deixa em 1 Pedro capítulo 5, 6. E no fechamento já deixa aberto em Provérbios capítulo 3, verso 34. É andar em humildade com Deus. É isso que Deus quer. Praticar justiça, amar misericórdia e andar em humildade na presença dEle. Filipenses, acharei, meu Deus do céu, quem achou? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Está vendo aí, irmão? Não tem nada que não dobre o joelho perante esse nome, que é o nome poderoso de Jesus. Versículo 11 também? Isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita glória a Jesus. E todo joelho se dobrará naquele grande dia. Quando se fala o nome de Jesus, irmão, o céu se alegra, a terra se curva e até o inferno se cala, porque o nome de Jesus é poderoso e é respeitado. No nome de Jesus, quando Ele quer, não tem doença que resiste. 1 Pedro 5, 6. Irmão, eu vou falar outra referência, deixa aberta aí. E Provérbio 3:34. 3:34. Quem achou 1 Pedro 5, 6? Portanto, né, parece que Pedro fala sobre lançar, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, não é assim? Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o 7 fala o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Está vendo, irmão? Andar humildemente com Deus. Fala, Jesus, tu és tudo na minha vida. Irmão, Deus quer justiça, Ele quer misericórdia, humildade. Ser humilde é aceitar menos do que queria ou merecia
e não se aborrecer com isso. Deu pouco, sede, contenta com pouco, que no muito Deus colocará. Não se aborrece, ninguém me vê, ninguém dá atenção para mim. Agora sim, não, irmão, não se aborrece não, andamos com humildade, lança sua ansiedade aos pés do Senhor, confia nele, e ele vai te exaltar, vai me exaltar, vai nos exaltar. Mas não podemos ser soberbos, porque Deus não resiste o soberbo. Para encerrar aí, ó, Provérbio 3:34. Já fecha a minha Bíblia. Provérbio 3:34. Usa o microfone, irmã Lindete, por favor. Provérbio 3:34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Provérbio 3:34. Ele não resiste aos soberbos, olha aí. Tem alguém que tem outra tradução aí? Deus não resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. É a mesma? Então amém, irmãos. Deus continue abençoando a toda a igreja, a todos os irmãos. Então, a obediência que Deus nos quer, irmãos. Obediência não é vir aos cultos. Obediência não é falar línguas estranhas, é profetizar. Obediência não é só cumprir com o seu dever de liderança de departamento, não, isso é uma obrigação nossa. Mas a obediência que Deus quer é essa: ande em humildade com Deus, praticar a justiça e ame a misericórdia. Tudo isso engloba o quê? Devemos ter uma vida santa na presença de Deus. E a palavra santo quer dizer separado. Não se contamine com o mal, não se contamine com os manjares deste mundo, irmão. Vamos ser separados na presença de Deus. Que o bom Deus continue nos abençoando, aos irmãos da igreja, a todos os irmãos que estão aí, os internautas. Eu convido os irmãos, vamos colocar sobre os pés.